Artigo escrito por Ellen G. White, na revista The Signs of the Times, no dia 8 de dezembro de 1881. Título: O juízo de Deus sobre o pecado. Misericórdia imerecida, não menos do que justiça estrita, foram claramente demonstradas no trato do Senhor com a casa de Eli. Apesar dos crimes audaciosos dos filhos ímpios e da negligência pecaminosa do pai indulgente, o Senhor esperou muito tempo que eles se arrependessem de seus maus caminhos. Então, enviou um profeta para denunciar seus pecados e adverti-los do juízo iminente. Sem medo ou parcialidade, esse mensageiro escolhido de Deus apresentou as altas honras que o Altíssimo lhes havia conferido, e sua vil ingratidão em degradar tão profundamente o santo ofício. Assim diz o Senhor: não me manifestei claramente à casa de teu pai, quando eles estavam no Egito, na casa de Faraó. E não o escolhi dentre todas as tribos de Israel, para ser meu sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, queimar incenso e usar um éfode diante de mim? E não dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel? Por que, então, desprezais o meu sacrifício e a minha oferta que ordenei na minha habitação? E por que honras teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes com as melhores de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, o Senhor Deus de Israel diz: eu disse que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim para sempre, mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, e os que me desprezam serão desmerecidos. Exceto em sua falha de conter e disciplinar seus filhos, Eli havia cumprido fielmente os deveres de seu ofício. Mas sua falta de manter a honra de Deus, reprimindo o pecado com mão imparcial, deu origem a uma longa sequência de males, trazendo crime e sofrimento sobre toda a nação. A história de Eli e seus filhos é uma advertência solene para todos os ministros de Cristo. Um apelo para que guardem diligentemente seus próprios corações. Mantenham santos todos os requisitos de Deus, a fim de que sua bênção repouse sobre eles e que sua obra traga o selo do céu. Também deve impressionar-lhes o dever de repreender o pecado entre os membros da igreja, sejam eles grandes ou pequenos, ricos ou pobres. Mesmo os amigos mais queridos não devem se interpor entre nós e nossa lealdade a Deus. Não devemos esperar a bênção divina até que tudo o que está ao nosso alcance para corrigir o erro e reprimir o pecado seja feito. Negligenciar esse dever ou cumpri-lo com descuido e indiferença é desobedecer a Deus, sancionar o pecado e atrair sua ira sobre o povo. O exemplo dos ministros deve ser tal que impressione o povo com reverência a Deus e temor de ofendê-lo. Devem honrar o Senhor em todo o tempo, reconhecendo que nada podem por si mesmos, que sua força e sabedoria vêm de Deus e que toda a glória pertence a Ele. Aqueles que ocupam posições de responsabilidade e que, se ligados a Deus, poderiam realizar muito bem, mas que abusam desses privilégios pela satisfação do apetite ou de paixões ilícitas, serão visitados pela ira de Deus, de acordo com os dons que perverteram. Está claramente escrito no coração não renovado e no mundo caído. Todos buscam o que é seu. O egoísmo é a grande lei de nossa natureza degenerada. Ele ocupa o lugar no coração, onde Cristo deveria estar entronizado. Nunca Satanás realiza mais eficazmente sua obra do que ao controlar as mentes e corações daqueles que ministram em coisas sagradas. Transformando-se em anjo de luz, seu verdadeiro caráter não é discernido. Ai, quantos dos agentes do grande enganador se encontram no santo ofício do ministério? Podem ter capacidade intelectual, estudar, pregar e orar, e são vistos como piedosos por estarem envolvidos em uma obra sagrada. Mas, aproveitando-se da confiança neles depositada, conduzem almas à ruína e à morte.
Hoje, existem homens no ministério com caráter semelhante ao de Hofni e Finéias. Dão rédea solta às paixões, disfarçando sua depravação sob o manto da religião. Quando, enfim, seu verdadeiro caráter é descoberto e exposto, a fé do povo sofre um choque que muitas vezes destrói sua confiança na religião. Insensivelmente, fica no coração uma desconfiança de todos os que professam ensinar a palavra de Deus. A mensagem do verdadeiro servo de Cristo é recebida com dúvida. A pergunta surge constantemente: não será este homem como aquele que julgávamos santo e encontramos corrupto? Assim, a palavra de Deus perde seu poder sobre as almas. Esses falsos pastores são do grupo que, no dia de Deus, dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? A tais homens o Senhor declarará: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticaram a iniquidade. Disse o grande apóstolo: Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. 1 Coríntios 9:27. Se até mesmo Paulo tinha necessidade de vigiar contra as inclinações da carne, quão grande é o perigo para aqueles que são educados em caminhos indulgentes e que não possuem força de caráter para resistir ao inimigo. O apetite pervertido e as paixões corrompidas dominarão e arrastarão a alma à ruína, a menos que sejam firmemente refreados. Quando os homens de Israel testemunharam a trajetória corrupta dos sacerdotes, acharam mais seguro para suas famílias não mais subir ao local designado de adoração. Muitos saíam de Siló com sua paz perturbada, com sua indignação despertada, até que finalmente se determinaram a oferecer eles mesmos os sacrifícios, concluindo que seriam aceitos por Deus, ao invés de sancionar de qualquer maneira as abominações praticadas no santuário. Em vez de desviar o povo do Senhor, o santuário de Deus deveria ser uma proteção contra a corrupção. Mas, devido ao pecado dos sacerdotes, tornou-se uma armadilha. Os pais, em vez de levar suas famílias ao tabernáculo, sentiam que estariam expondo seus filhos à tentação. Muitos perderam a reverência para com o Senhor e foram levados à apostasia. Assim, a iniquidade dos sacerdotes trouxe calamidade sobre todo o Israel. Mas, embora os homens ousassem perverter a obra sagrada de Deus para satisfazer paixões profanas, o Senhor não deixaria de manifestar sua desaprovação. Os pecados de Hofni e Finéias eram tão flagrantes que seu ofício sacerdotal, que deveria inspirar respeito, tornava-se odioso ao povo. Finalmente, a sentença foi pronunciada. Ambos morreriam no mesmo dia. O profeta do Senhor declarou: E isto será por sinal para ti. No mesmo dia morrerão teus 2 filhos, Hofni e Finéias, e levantarei para mim um sacerdote fiel, que fará conforme o que está no meu coração e na minha mente, e eu lhe edificarei uma casa segura, e ele caminhará diante do meu ungido para sempre. O homem pode enganar-se pelo que vê externamente, mas o Senhor contempla o coração. Aqueles que se apropriam do serviço sagrado para atrair almas à morte receberão a justa retribuição, assim como Acã, Hofni e Finéias. Cada indivíduo está semeando e colherá a colheita de acordo com o que plantou. Estamos todos acumulando tesouros para a eternidade. Os justos acumulam riquezas eternas. Os ímpios, ira para o dia da ira. Enquanto adquirem bens terrenos, os pecadores, pela transgressão da lei de Deus, acumulam para si próprios sofrimento e amargura. Podem até ser honrados pelos homens, mas, diz o Senhor, aos que me honram, honrarei, e os que me desprezam serão desmerecidos. O registro de cada ato injusto, cruel ou lascivo está sendo levado ao céu para ser registrado no livro da memória de Deus. Hoje, o tesouro da ira é maior do que ontem, e amanhã o pecador aumentará o montante.
cada alma que foi desviada pelo seu mau exemplo aumenta o tesouro que ele está acumulando, e a vingança de Deus se intensifica, aprofunda e escurece. Na repreensão de Eli a seus filhos, há palavras de solene e temível significado, palavras que todos os que ministram em coisas sagradas fariam bem em ponderar. Se um homem pecar contra outro, o juízo julgará, mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Se seus crimes prejudicassem apenas seus semelhantes, o juiz poderia ter feito reconciliação, impondo uma penalidade e exigindo restituição. E assim os ofensores poderiam ser perdoados. Mas seus pecados estavam tão entrelaçados com o seu ministério sacerdotal na oferta de sacrifícios pelos pecados, que a obra de Deus foi profanada e desonrada diante do povo, e nenhum expiatório poderia ser aceito por eles. O próprio Pai, embora sumo sacerdote, não ousou interceder por eles. Não podia protegê-los da ira de um Deus santo. Aqueles cujos corações se entregam ao serviço do pecado e de Satanás devem cuidar para não poluir o sagrado ofício do ministério. Devem temer como, sendo agentes de Satanás em seu íntimo, ousam se apresentar diante do povo como embaixadores de Cristo. No dia do juízo, o destino de Hofni e Finéias será selado.